Olá a todas e todos. O programa Agenda Mundo é uma parceria da TV GGN com a TV Chacoalhando. Hoje, para tratar do Haiti, vamos receber a pesquisadora Ana Elisa Santiago, bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutora em Antropologia Social pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. A doutora Ana Elisa concluiu o período no exterior como pesquisadora visitante na Northern Illinois University e atualmente é pesquisadora vinculada ao Laboratório de Experimentações Etnográficas da UFSCar. Uma nova intervenção estrangeira no Haiti se encontra em gestação e poderá ocorrer muito em breve, pressionada pelos Estados Unidos, Canadá e França. Dessa vez será enviada uma força de intervenção policial liderada pelo Quênia, país que tem péssima reputação pela repressão de manifestações populares. O presidente Lula ofereceu equipes para treinamento da Polícia Nacional do Haiti. A questão que se coloca é se todo esse reforço no policiamento vai ser positivo para a população haitiana ou se apenas vai contribuir para perpetuar no poder uma elite corrupta. A doutora Anelisa esteve no Haiti em 2 ocasiões e vai poder nos esclarecer esta e outras questões. Anelisa, seja muito bem-vinda ao programa Agenda Mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, você tirou seu doutorado pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, com a tese As Forças de Paz ou Paz à Força, etnografia de uma missão de paz da ONU no Haiti. Eu pediria que você começasse nos falando das suas impressões sobre o povo haitiano e sobre essa experiência pessoal nesse tempo que você passou lá. Obrigada, Rubem, pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu tive a oportunidade de ir para o Haiti 2 vezes, em 2018 e 2019, para fazer uma parte dessa pesquisa. Fiz o doutorado pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFSCar, então tem algumas particularidades de ver a missão de paz, né, do ponto de vista antropológico, que eu pretendo compartilhar um pouco aqui. E o Haiti foi uma experiência singular, assim, uma experiência incrível, nas 2 vezes que eu estive lá, porque vai para além das nossas capacidades de síntese acadêmica, né? Então, nas 2 vezes que eu cheguei, eram momentos de grandes tensões social, assim, que estava fervilhando lá, né? Algumas coisas no contexto político que eu acho importante já até salientar aqui. A missão já tinha acabado quando eu cheguei lá. A missão, no caso que eu estou falando, é a MINUSTAH, que teve o Brasil como comandante das tropas, né? A missão tinha durado 13 anos, tinha acabado em 2017, eu cheguei lá em 2018, e o que tinha era um cenário de grandes manifestações, porque estavam um conflito político de descoberta de casos de corrupção pelo presidente da época, e o povo vai às ruas. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, né, foi... Eu cheguei nesse momento, cheguei logo depois de uma grande manifestação, então eu via alguns indícios, né, do que tinha sido aquela manifestação no caminho, né, entre o aeroporto e até a pousada onde eu fiquei. Que recepção, hein? Que bela recepção. Foi uma recepção em tanto, por exemplo, me avisaram, não traz mala grande, porque não vai dar para passar carro. Porque uma das coisas é que eles fecham mesmo todas as vias, não é para passar carro. Então, tinha ainda um pouco de pneu queimando, tinha muitas pedras no caminho, porque eles usavam para fazer barricadas, justamente para manifestação passar a pé, né? E para juntar o povo a pé e para fazer essa grande multidão, assim, caminhando junto e fazendo essa reivindicação que eles estavam, enfim, organizando. Então, assim, um movimento social muito organizado, se vou colocar nesses termos, né? Por outro lado, se do lado da cooperação internacional, ou mesmo do jornalismo internacional, eu veria como uma bagunça, um caos, meu Deus, violento. Por outro lado, eu estava ali, tipo, muito maravilhada, porque era de uma organização
na verdade, né, se a gente for olhar um pouco pelo outro lado, né, que era impressionante mesmo. E também de uma mobilização social muito grande em torno de um tema que também nos é caro, que é a corrupção, e que eles estavam ali manifestando. No segundo momento que eu cheguei lá, também tinham manifestações, também era pela corrupção do presidente. Imagina, eu cheguei lá a primeira vez em novembro, eu voltei para lá em maio, né, em novembro de 2018, eu voltei em maio de 2019, eles ainda estavam protestando, eles ainda não estavam na rua. Então, assim, a primeira coisa que me impactou foi essa capacidade dessa movimentação, né? Essa força dos movimentos sociais, essa disposição do ir para a rua mesmo, e com todos os instrumentos possíveis para fechar as ruas e para mostrar que ali tinha gente protestando, né? No mais, um povo extremamente receptivo, pelo menos comigo, muito simpáticos, muito acolhedores no sentido e muito pacientes, porque meu crioulo na época era muito ruim, então muito pacientes em me ensinar e entender o que eu estava tentando falar com eles. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Só me tira uma dúvida, que presidente que era nessa época? Era o Jovenel Moïse, que depois foi assassinado? Já era ele? Isso, era o Moïse. Exatamente. Tá certo. Tá bom, a gente vai começar a nossa conversa com alguns assuntos mais recentes, que você talvez não seja o assunto exatamente da sua tese, mas acredito que você tenha se mantido a par, né, das coisas que estão acontecendo lá, então vou me arriscar com algumas perguntas, né, que você possa ajudar aqui a nossa audiência também, né, a entender melhor sobre isso. Bom, em setembro de 2022, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele encaminhou uma carta ao Conselho de Segurança com uma proposta que fosse autorizada a criação urgente de uma força de ação rápida para apoiar a Polícia Nacional do Haiti no combate às gangues. E, além disso, duas propostas de implantação a médio prazo. A opção 1 seria a criação de uma força-tarefa policial multinacional, e a opção 2, a criação de uma força especial multinacional. Mas todas essas ações seriam ações bilaterais a convite do governo haitiano. Em outras palavras, o Conselho de Segurança estaria terceirizando a intervenção para os Estados-membros que estivessem interessados. Agora, desde outubro de 2022, Estados Unidos, Canadá e França vinham buscando um país para liderar a coalizão que promovesse a intervenção no Haiti. Agora, em julho e agosto desse ano, Quênia declarou que aceita liderar a força multinacional, enviando um contingente de 1.000 policiais. E o presidente Lula, em reunião em junho com o primeiro-ministro do Haiti, o Ariel Henry, ofereceu treinamento à Polícia Nacional do Haiti. Anelisa, você poderia fazer um raio-x, né, das tão faladas gangues que agora são motivo para que diversos atores internacionais justifiquem uma intervenção externa no Haiti? Você tem conhecimento de como são as ligações, ou se existem ligações dessas gangues com políticos tradicionais? Vamos lá. Esse assunto das gangues é bem controverso, é bem complexo, né? O que a gente chama de gangue, né? Eles chamam de bases, né? Não que eles não tenham o termo também gangue, que vem do inglês e tal, mas são bases, né? Lá, B-A-Z, né? No crioulo. E essas bases, na verdade, elas são de diversos tipos lá, né? Pode ser bases sociais, podem ser bases políticas e podem ser bases armadas, que é o que vem a ser as gangues, então, né? As bases, elas sempre foram lidas pela cooperação internacional como criminosas, né? Tem arma, é criminoso, mas também a política de arma no Haiti é diferente, enfim, também não vou entrar nisso agora, porque senão a gente vai, né, discutir até a Constituição do Haiti, mas enfim.
A questão é que tudo depende do que se adota como crime, como terrorismo, né? Como fazer política. Então, essas bases, por exemplo, elas são, sim, às vezes elas têm ligação com partidos políticos, né? Ou com políticos influentes, são bases do movimento social, são bases do movimento eclesial ainda. O Aristide, que era o presidente lá em 2004, quando começou a MINUSTAH, né, que ele foi retirado à força, também controverso, né? Ele era um ex-padre ligado à teologia da libertação, então as bases eclesiais elas estavam ao lado dele, né? Então são bases, né? Movimentos sociais progressistas, e essas bases sempre foram lidas como criminosas, como violentas. Por exemplo, lá em 2004 foi justamente o que justificou a implantação da MINUSTAH, né? Foram as bases que saíram às ruas para pedir de volta o mandato do Aristide, que tinha sido retirado. E elas foram tomadas como criminosas, foram deslegitimadas, né? Sim, muita gente estava armada, não podemos negar, né? Mas o que acontece é que a comunidade internacional mostra que o principal foco da violência, então, seria essas disputas entre as bases, né? E aí, o que essas bases disputam, né? Elas disputam território, elas disputam capital político, né? Elas disputam armas, drogas, também podem disputar tudo isso, né? Tem um trabalho interessante de uma pessoa, de um antropólogo do Museu Nacional, que ele fala sobre as bases, né? E ele fala sobre toda essa relação de sociabilidade, né, que as bases promovem, que não se restringem só a bases armadas. Mas nesse caso, né, as gangues, que são o braço armado das bases, vamos dizer assim, elas, sim, são responsáveis por um componente de instabilidade, do que a cooperação internacional chamaria de instabilidade no terreno haitiano, né? Principalmente em Porto Príncipe, né? Que é a capital, no sentido de aumento da violência, casos de sequestro, às vezes, né? Casos de furtos, ou casos em que elas elas acabam tomando, por exemplo, recentemente teve uma gangue que tomou o porto, né, do Haiti. Então, e aí eles estavam controlando, então, o que entrava e o que saía ali pelo porto, né? Que vai desde armas e drogas também, mas alimentos, água, né? Potável. Então, a partir daí, né? Isso se torna um problema. Mas é interessante que existem muitos projetos, né, para lidar com essas bases, né, com essas gangues. E a Operação de Paz foi um dos projetos que procurava tanto superar esse problema com o braço armado das forças da ONU, que seria tanto o exército quanto um exército internacional, né, no caso, quanto a Polícia Nacional Haitiana, né, para fazer o que eles chamam de desarmamento e desmobilização, né, desses grupos armados. E aí as estratégias foram diversas, né, inclusive com a ajuda de ONGs internacionais para fazer projetos sociais, né. Nesse sentido, tem até a Viva Rio, que é uma ONG brasileira que está no Haiti e que trabalhou também nesses projetos de desarmamento e desmobilização. Então, são vários processos de pacificação e eu arriscaria dizer não muito bem sucedidos, né? Porque só a MINUSTAH durou 13 anos. A gente vai voltar a conversar sobre isso aí, sobre essa questão de ser ou não bem-sucedida, né? E sucedida, bem-sucedida para quem também, né? Para quem, Para os haitianos, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a França, Canadá,
Para que Exato, atores que, né? A gente vai poder exato. conversar um pouquinho melhor. Mas eu tenho visto que a sociedade organizada não quer intervenção. Pelo menos os periódicos que eu tenho lido do Haiti, porque é principalmente o Haiti Liberté, eu não sei se talvez ele seja um pouco mais radical, né? Mas eu tenho visto assim que eles não querem intervenção, eles entendem que o povo haitiano tem condições de resolver esses seus problemas. Você concordaria com isso? Com essa posição? Ou Eu realmente. Eu não tenho como discordar, na verdade, porque foi isso que eles me falaram lá também, né? Uhum. É muito interessante, eu vou voltar um pouco nessa história, porque para se instalar uma operação de paz, tem que ter uma ameaça internacional, né? O país tem que constituir uma ameaça internacional. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que tudo isso faz parte de uma grande narrativa, né, internacional, que não estou falando que não seja uma narrativa de fatos verdadeiros, mas o modo como eles são colocados e encadeados e a relação de causa e consequência pode ser tendenciosa, né? Porque de nenhum ponto de vista possível, nada do que eu ouvi, nada do que eu li apontava para uma guerra civil no Haiti ou para um conflito de gangue que pudesse ter algum tipo de ameaça, que pudesse causar algum tipo de ameaça internacional, Isso em né? 2004 que você Em fala. 2004, em 2004, antes de 2004. instalar a MINUSTAH, né? Uhum. E o que a gente está vendo hoje é que, novamente, a gente está na iminência de ter uma outra operação de paz militarizada, porque tem operação lá ainda, da ONU, né? Sem o braço militar, mas a gente está aí na iminência de uma operação militarizada, de novo com essa mesma justificativa, né? Da ameaça internacional. Então, os haitianos, desde quando eles fizeram a revolução, e eles são muito apegados a essa história, com toda razão, porque é uma história maravilhosa, né? A revolução do Haiti é da ordem, como dizem os autores, da ordem do impensável, né? Ninguém achava que aquele país poderia fazer uma revolução, e no entanto, eles pegaram justamente os ideais daqui da Revolução Francesa, né? Muito bonito o ideal da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Bom, mas a gente é escravo. Então, essa galera está fazendo revolução lá na França, mas eles também têm escravos aqui, então, liberdade e igualdade para quem? Né? E aí eles, é, eles fizeram uma requisição para eles, né? Também, desses ideais. Como não? Né? E então, esse é o primeiro momento de expulsão de estrangeiros da terra haitiana, né? E eles foram muito bem sucedidos, eles fizeram a revolução, eles expulsaram os franceses. E eles fizeram isso sozinhos, né? Sozinhos, escravizados ainda, né? Um povo escravizado que conseguiu se organizar e expulsar os franceses, que inclusive era um exército fortíssimo, né? Naquela época. Eles fizeram a revolução e conseguiram a independência e libertaram todos os escravos. A primeira nação negra a libertar todos os escravos, que a partir do momento da independência foi a primeira coisa que o Dessalines fez, né? 1º de janeiro de 1804. Ele, olha, acabou, o país é independente, todo mundo que está em solo haitiano é livre. A partir de então, isso fundou as bases do pensamento haitiano, liberdade, né? Igualdade. Então, hoje, a presença estrangeira no país é realmente ainda muito mal vista, mesmo porque até hoje não trouxe benefício nenhum para eles, né? Do ponto de vista deles, não trouxe. Pelo contrário, inclusive depois da Revolução, houve uma dívida, né? A França cobrou uma dívida, né? Uma indenização pela independência, uma coisa absurda. E que a gente até pode falar um pouco mais disso depois, enfim, não quero me alongar. Eu vou te perguntar algo sobre essa dívida mais tarde aí, eu vou tocar nesse assunto. Mas, assim, aí a presença estrangeira, então, é vista. Eu conversei com pessoas ligadas ao movimento social, né, lá. E aí o que elas me falaram é muito bonito, porque elas fizeram uma narrativa
E é muito... Eu conversei com elas em momentos distintos, em ocasiões totalmente diferentes, em locais, enfim, diversos, e é interessante a narrativa, né? Porque elas começam lá na Revolução, aí elas vêm para o século XIX, XX, e vão falando de invasões estrangeiras que tiveram, sempre na perspectiva da invasão estrangeira, né? E as operações de paz da ONU entram na perspectiva de invasão estrangeira. Sempre, mas aí em 93 teve a invasão de França e Estados Unidos, sempre essa trinca, né? França, Estados Unidos e Canadá. Foi a primeira eleição do Aristide, né? Lá na década de 90, ele já tinha sido retirado uma vez. Aí teve, né, essa segunda invasão, agora em 2004, né? De novo, França, Estados Unidos e Canadá, né? Que um pouco foi uma força interina antes da MINUSTAH. Então, assim, eles sempre colocam isso na linguagem da invasão, né? E eles sempre me lembram que a Constituição haitiana de 1987, ela é muito clara em proibir soldados estrangeiros armados no país. E que a operação de paz, então, iria ferir o princípio da soberania haitiana. Porém, a ONU, ela fala que a convite do Haiti, a gente atua. Mas um presidente interino, né, ele se vê obrigado realmente a pedir uma força, né, ou a solicitar, ou a sugerir que precisa, né, mesmo porque as pessoas já estão lá, é só uma proforma, né, fazer isso a convite do presidente, justamente para dizer que está respeitando esse princípio da soberania, o que não é bem assim, né? Depois a gente vai ver, inclusive, essa questão da legitimidade, né, de quem pede, né? Porque uma coisa é um presidente eleito fazer um pedido, outra coisa é um presidente cuja legitimidade pode ser colocada em dúvida. Mas um aspecto que eu gostaria de trazer agora, né, sobre essa possível intervenção, que parece assim, né, pelo noticiário recente, deve entender que o Conselho de Segurança já ia decidir para essa intervenção uns dias atrás, e não aconteceu. Então, pode estar havendo uma resistência, talvez, da Rússia no Conselho, não tive mais notícias sobre isso. Né? Mas, do que eu entendi, essa intervenção, então, essa terceirização, né, no caso, possibilitaria, quer dizer, o que significaria isso? Quer dizer, forças no caso, policiais, 1.000 policiais do Quênia, né, um país que a Anistia Internacional já disse que o Quênia tem a questão de muita violência, né, no combate, né, de conflitos urbanos. Né? Então, qual o controle que haveria em termos de direitos humanos de uma força que é terceirizada que não vai responder, então, à ONU, né, no caso? Eu acho preocupante isso, pelo menos. Na verdade, essa coisa dos direitos humanos na missão de paz é muito ambígua mesmo, porque a missão de paz ela envolve muitos documentos, muitos acordos, né? E tem uma coisa que chama MOU, M-O-U, Memorandum of Understanding, né? Memorando de entendimento. E quando quando os soldados, qualquer pessoa, mesmo civis, vão para uma missão de paz, esse memorando de entendimento, ele define responsabilidades e deveres, né, das pessoas e cuidados. E tem uma coisa interessante, os crimes que essas pessoas cometem numa operação de paz não tem jurisdição. É uma coisa que fica um pouco solta. Então, por exemplo, no caso da MINUSTAH, foi decidido que seria julgado no país de origem. Na época da MINUSTAH, o entendimento geral era que seria julgado no país de origem dos soldados, por exemplo, ou dos civis, de quem estivesse lá, né? Complicado, porque a denúncia para ser julgada num país de origem, ela tem que ser apresentada no país de origem. Então, se um haitiano quisesse denunciar qualquer abuso de um soldado brasileiro, por exemplo, ele tem que denunciar aqui, ou na embaixada do Brasil, que seja, mas como é que chega, né? Como é que chega?
agora com a polícia do Quênia, é muito interessante, até eu fiquei surpresa quando eu vi que seria o Quênia, porque, e com força policial, porque, assim, essa coisa de ter potências do mundo em desenvolvimento, subdesenvolvido, nem sei mais qual é a terminologia exata para usar, né, agora, mas potências regionais, né, para as operações de paz e não as europeias e os norte-americanos, né? É uma coisa da missão de paz, eu posso falar um pouco disso depois, mas eu fiquei surpresa de ser o Quênia, né? Porque em julho de 2022, teve uma reunião do Conselho de Segurança, e eles já estavam discutindo isso, né? Já estavam discutindo uma possibilidade de alguma intervenção no Haiti, porque as coisas já estavam saindo do controle. O Haiti ele sempre está na iminência de sair do controle, né? Os dados eles sempre são interpretados no sentido de mostrar que está quase em colapso, sempre está quase em colapso, né? Então, de novo, estava apresentando, os documentos estavam apresentando quase colapso, e aí, numa reunião do Conselho de Segurança, o representante do Quênia, ele fez uma menção à magnífica Revolução de 1791, né, começo da Revolução do Haiti, que deu o primeiro golpe crítico, estou até colando daqui, na escravidão em massa dos povos africanos, e que, portanto, a África lhes devia todo o apoio, e o Quênia estaria pronto para cumprir com essa obrigação para com o Haiti, herói da libertação do povo africano. E eu achei muito bonito, isso até me tocou, eu falei, nossa, né, um aceno de solidariedade, respeito, né, nos termos de uma dívida histórica, né, de um país da África para com o Haiti, que, enfim, recebeu milhares, centenas de milhares, né, de pessoas escravizadas. E eu imaginei que poderia ter uma força aí multilateral, mas não imaginei policial. Pensei que talvez fosse da perspectiva civil. E achei curioso, a gente tem que acompanhar, né, essas cenas dos próximos capítulos e ver como é que vão se desenrolar esses próximos memorandos, né? Porque o Haiti teve, lógico que teve problemas na operação de paz, né? Com abuso por violência das forças armadas, inclusive do Brasil, por abusos sexuais de haitianas. Inclusive, tem uma seção criada no Haiti só para lidar com os filhos, os filhos da MINUSTAH, né? Filhos da ONU, né? Que soldados da ONU deixaram lá. Então, assim, vão sendo criados outros mecanismos, né? Outras instituições, outros órgãos para lidar com esses efeitos, né? Negativos da própria missão de paz. Eles já são até esperados. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho. Realmente, a referência do Quênia não é lá muito boa. Agora, tanto esse reforço do Quênia como o Brasil, né? Esse oferecimento do Brasil para treinar a parte policial. O Brasil, do que eu entendi, não entraria em confrontos, né? Seria para treinar na parte científica, parte de investigação, né? Mas isso não está decidido ainda. Né? Mas, de qualquer maneira, né? O que se tem no Haiti é um presidente que pode ser considerado ilegítimo, porque, inclusive, existe a suspeita, eu não sei se realmente qual é o fundamento dessa suspeita, até que ponto ela pode proceder, né, de que ele esteve envolvido no assassinato do predecessor, do Jovenel Moïse. Né? Parece que tem lá um promotor que tentou abrir uma investigação, mas não conseguiu. E aí ele é apoiado, Ariel Henry, né? Ele é apoiado pelo chamado Grupo CORE, que inclui Brasil, Estados Unidos, mais alguns países, né? União Europeia, suponho que França e Canadá também separadamente. Bom,
Ah, então, fico pensando isso, né? Vai estar reforçando um presidente que pode usar também ah, essa polícia agora, uma nova polícia haitiana, mais eficaz ou mais repressiva, contra protestos legítimos também. Sim, o que não Assim é que eu bem uma penso essa possibilidade. Sim, o que também não é bem uma novidade no Haiti, porque, por exemplo, a própria, também vou voltar aí né, um pouquinho aqui no tempo, que a própria eleição do Jovenel Moïse, ela já era contestada, né? Ela já era contestada lá em 2016, quando teve a eleição. Primeiro que essa eleição foi adiada muitas vezes, ainda era a MINUSTAH, o Exército Brasileiro ajudou a fazer o que eles fazem já no Brasil, que é segurança das urnas, segurança dos locais de eleição, e as eleições no Haiti são sempre marcadas por uma certa violência, os grupos políticos são mesmo, eles partem, né, para alguns confrontos, às vezes que são acalorados demais. A eleição do Moïse já foi complicada, porque assim, veja bem, dos 11 milhões de habitantes do Haiti, aproximadamente 5 milhões, pouco menos de 5 milhões, estavam registrados para votar, né? E destes, dos 5 milhões, 1 milhão e 200 mil compareceram às urnas naquela eleição, né? Que dá 20% aí, um pouco mais de 20% dos votos. E do total, e aí o primeiro e o segundo turno foi uma bagunça, retiraram um candidato que estava na frente, enfim, já tinha sido um problema. Mas o Moïse, ele teve aproximadamente 600 mil votos, né? Nossa, 50% aí, né? Teve 600 mil votos. Mas o próprio Instituto para Justiça e Democracia no Haiti, né? Ele falava, ele queria que essa taxa de abstenção muito alta faria das eleições ilegítimas, porque não representava um desejo legítimo da população, né? A baixa participação mostrava. Só que acontece que não tem no Haiti um quórum, né? Um mínimo. Então não encontrou base, né? Ali para sustentar de fazer outra eleição e acabou sendo legitimado por órgãos, né? Nacionais, internacionais, inclusive pelo CORE, né? De modo que aí foi legitimada, e também já tinha sido tão adiada e tudo, e pegaria muito mal para a MINUSTAH já tinha um, uma previsão do fim, né? Para 2017, pegaria muito mal se não tivesse eleição ali, né? Precisava ter uma eleição. Então, o Jovenel Moïse ele foi eleito. Né? Lá o mandato são de 5 anos, de 5 anos o mandato. E na época, o que aconteceu? O antecessor dele, o Martelly, ele já estava sendo acusado de corrupção nos fundos da Petrocaribe. Petrocaribe foi um acordo comercial com a Venezuela, que a Venezuela dava petróleo em troca de bens, de outros bens de consumo. Enfim, poderia ser desde produtos alimentícios até alguns serviços, mas enfim. E era um plano muito legal, a Petrocaribe era um negócio legal de fortalecimento regional. Mas é claro que os Estados Unidos não deixaria barato, né? Porque aí o Haiti deixava de comprar petróleo dos Estados Unidos. Então, é lógico que teve corrupção e que foi denunciado e que aí estava naquele furor. Então, assim, o Martelly já tinha saído no meio das denúncias. O Jovenel Moïse era o sucessor do Martelly, era um apadrinhado, né? Então, ele entrou e também continuou a corrupção, né? Eles falam, né? Que ele deu continuidade. Então, foi aí que eu cheguei, né? Em 2018, eles fazendo muitos protestos, cadê o dinheiro da Petrocaribe, né? E o Moïse, o mandato dele iria até fevereiro de 2021. Só que o que aconteceu? Teve uma pandemia, né? E ele usou de diversos artifícios inconstitucionais para se manter no poder.
Então, ele tentou dissolver o parlamento de lá, tentou destituir o primeiro-ministro, porque lá é um regime parlamentar, tem um regime de parlamento, né? Tem o primeiro-ministro, tem o figura do presidente, mas tem o primeiro-ministro, né? E ele estava governando por decretos desde janeiro de 2020, já, né? Então, e ele pretendia votar um referendo para rever a Constituição, para acabar com o regime de parlamentarismo, para tirar a figura do primeiro-ministro, para dissolver o Senado, para colocar a possibilidade de reeleição, que não tem ainda, né? Então, já estava todo mundo querendo que ele saísse. Só que, assim, querer que ele saísse não quer dizer que queriam o Ariel Henry também. Eles queriam novas eleições, o que não teve até agora, né? Por quê? Porque está tudo muito instável. Porque sempre está instável, porque está num caos, porque não tem como, né? Então, assim, é complicado. A legitimidade do Moïse já era questionada, a legitimidade do Ariel Henry é questionada. Dependendo de como se der o processo das próximas eleições, o próximo também vai ser questionado, né? O que é bom para democraticamente é bom que tenha oposição e que sejam ouvidos. O que não pode é atropelar o próprio processo democrático, né? É atropelar os próprios mecanismos de representação, né? Então, garantir a ampla participação popular seria muito importante. E 20% só da população votar é um indício, né? E tanta gente na rua. Em plena pandemia, as pessoas estavam na rua protestando. E mesmo assim, teve medidas de contenção do vírus no Haiti e tudo. Mas as pessoas não deixaram de sair para a rua para protestar. Então, assim, isso é muito significativo. E, mais uma vez, mostra muito a potência de organização do povo haitiano em torno de questões políticas que são de interesse nacional. Essa intervenção, eu estava lembrando agora que a CELAC, né, que não me lembro a sigla completa, mas você lembra exatamente qual é a sigla da CELAC? A América Latina, um conselho de América Latina e Caribe, né? E até pouco tempo, até o começo do ano, era o presidente da Argentina que estava na liderança da CELAC. E a CELAC tinha uma posição favorável à intervenção. Aí assumiu agora o primeiro-ministro de um pequeno arquipélago que tem no Caribe, que foge o nome, até o nome duplo, né? E ele é totalmente contrário, né? Então, eu fico imaginando, né, ele como presidente, o líder da CELAC, né, representando esse pequeno arquipélago, né, e tendo essa pressão enorme de outros países, né, favoráveis à intervenção. Né? Aí, se ele vai conseguir ou não, quer dizer, com esse posicionamento da CELAC agora contrário, tendo ele na liderança, né, se ele vai conseguir deter, ou pelo menos, né, atrasar esse processo aí de intervenção no Haiti. Talvez ele já tenha até conseguido atrasar um pouco, porque era para ter saído a resolução semana passada, né? A gente ainda não teve notícia, então não sei. Pode ser também que no Conselho de Segurança a Rússia agora também esteja adotando uma política, né, de não colaboração, que da outra vez ela aprovou, né, quando foi da MINUSTAH, né? Agora eu acho que com essa situação, talvez já reflexo da questão da Ucrânia, né, talvez ela não esteja interessada mais em colaborar, né? Pode ter esse aspecto também, né? Então, são muitos fatores agora, a gente tem que... Temos que buscar informações, né? Mas eu gostaria de me referir, né, àquela primeira intervenção, aquela força interina multinacional em 2004, que precedeu a MINUSTAH. Eu procurei um pouco mais de informação sobre aquilo, né? E consta lá na autorização lá do documento da ONU, né, que a questão da ameaça à paz e segurança internacional, né, que aquela situação representava no Haiti, né, era colocada especialmente em função dos refugiados haitianos que poderiam ir para outros estados da região. Entenda-se o quê? A República Dominicana, né? Basta até colocar aquele mapinha agora, né, que nós temos,
a gente ver Sim. aqui o... Né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso? Ok. Então, a gente vê aqui, né, o Haiti dividindo a ilha com a República Dominicana, Cuba mais ali, né, perto também, né? E Miami não muito longe, né? Não, tá pertinho. Pertinho, né? Então, eu fico Pertinho. imaginando, né, a preocupação qual era com refugiados haitianos, né? Pelo menos nominalmente, né, no documento, era isso que estava lá, né? Que os refugiados haitianos representariam uma ameaça internacional. O que não faz sentido nenhum, porque o fluxo de imigrantes do Haiti sempre existiu e sempre vai existir. São chamadas diáspora haitiana, né? Eles vão para Cuba, eles vão para os Estados Unidos. Muita gente vai para os Estados Unidos, faz um dinheiro, volta para Haiti, fica na Haiti, volta para os Estados Unidos, que faz essa volta não é uma vez só. Ou que vai e fica lá e manda dinheiro. Então, assim, é um braço, até tem até pesquisa sobre remessas de dinheiro, né? Que é um braço da economia do Haiti, o dinheiro que o pessoal da diáspora manda, né, de volta, né, para ajudar as famílias e tal. É bem interessante essas pesquisas. Mas sempre existe, sempre existiu. Mas muito longe de se tornar uma ameaça internacional, né? Mesmo porque, assim, isso faz muito parte da narrativa dos Estados Unidos de se colocar, de convencer todo mundo disso, né? Porque, assim, é uma ameaça internacional, eles só estão indo para os Estados Unidos, o que eu tenho a ver com isso? Né? E Então, eu acho que assim, os Estados Unidos não está preocupado se eles vão invadir, se eles vão chegar em massa, por exemplo, na República Dominicana, né? Acho que eles estão se muito lixando por menos, isso. muito menos. E eles vêm muito para o Brasil também, né? Tem muitos haitianos no Brasil, inclusive. Mas o que acontece? Desde 2001, as doutrinas, depois do 11 de setembro, principalmente, né? As doutrinas norte-americanas, né, principalmente norte-americanas, eles dissolvem a dicotomia de guerra e paz, né, e muda um centro de gravidade de conflito, né, porque a geopolítica mundial, ela muda, né, e isso muda o paradigma de segurança internacional, né. Depois a gente pode falar até um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero dizer assim, essa coisa de dissolver guerra e paz, de mudar esse centro gravitacional do conflito, dos conflitos externos e internos, né, dessa correlação dessas forças, né, e dos efeitos que elas produzem regionalmente, fazem, então, a ONU também responder a instabilidades internas dos países, né, como potenciais ameaças, né, potenciais, enfim, fatores de instabilidade e principalmente de crises que tem a ver com economia, né? Tem muito mais a ver com crises econômicas, porque afinal os Estados Unidos precisam de mercado comprador, né, das coisas deles, né? Então, essas crises influenciam no mercado consumidor deles, né? Lá em 2004, então, quando tem aqueles conflitos, o Aristide é retirado, né, da presidência, as gangues, colocando muitas aspas, que eu vou falar as bases, tomam as ruas, elas querem o Aristide de volta. Tinha, claro, um movimento dentro do Haiti também contra o Aristide, lógico, sempre tem os reacionários, né, dentro do país também, sempre tem as forças de oposição, né, muitas vezes financiadas pelos Estados Unidos, né, a gente sabe bem disso também. Então, claro que tinha essas forças, essas pessoas descontentes também dentro do Haiti com o Aristide, e que também não queria a volta dele, e então entra em conflito com quem queria sua volta, aquilo começa a tomar uma proporção muito grande. A resolução 1529, foi a primeira, faz essa coisa da força interina, né, de Estados Unidos, França e Canadá, para fazer um primeiro assessment, né, que eles chamam, para ver o que estava acontecendo ali, então, né, qual era o tamanho do problema, né, que eles mesmos causaram, eles sabiam. E aí,
esse conjunto de dados, né, sobre ausências, fraquezas, incapacidade institucional, né, que eles colocam, incapacidade institucional de manter uma democracia, não tinha incapacidade. O Aristide estava governando muito bem, obrigada. Apesar de ter as bases aliadas e as bases contrárias, saudável para uma democracia, talvez fosse mais saudável se os Estados Unidos não financiassem tanto as bases contrárias, né? Para causar tanto, né, caos. Enfim. Mas eles colocavam que essas incapacidades, essas fraquezas, né, era justamente o que classificava o Haiti como fraco, né, como um país que é isso, precisa conhecer melhor a democracia, precisa ter a sua democracia fortalecida. Os Estados Unidos adoram levar a democracia, né, para os países. Então, o que eu estava falando no começo da nossa conversa, os documentos, eles criam uma narrativa que justifica, né, uma interferência, né? Então, o modo como os documentos apresentam esses dados, e a consequência possível que ele dá a esses dados, né, justifica uma intervenção. E aí vem um relatório falando que, olha, a situação é essa, é grave, significa um profundo não apreço pela democracia, pelas instituições garantidoras do poder do povo. O povo estava querendo justamente o Aristide de volta, eles tinham elegido o Aristide de novo, porque o Aristide já tinha sido eleito lá na década de 90, ele foi eleito de novo. Então, assim, para eles dizerem que não tinha uma democracia, enfim. Mas aí o relatório fala, então a gente propõe a criação de uma força multidimensional, que era uma novidade, inclusive para as missões da época. A MINUSTAH praticamente inaugura esse conceito na ONU de força multidimensional, que na década de 90 já tinha fracassado os modelos tradicionais de intervenção baseados só na força do exército, principalmente exércitos comandados por países europeus, né, que geralmente eram os colonizadores. Lógico que, né, teria uma resistência dos países, né, que recebem essas forças. Então, eles resolveram fazer essa coisa multidimensional, que eles chamam, que é ter o braço armado, mas ter um componente civil também, que vai envolver justamente as agências da ONU, e aí entra a PNUD, Unicef, enfim, essas agências da ONU, né, ali de desenvolvimento, para ter uma coisa que acompanhasse, né, para ter um desenvolvimento social e econômico que sustentasse, então, depois, né, o desenvolvimento do país e pudesse dar continuidade. A força policial e a do exército seriam temporárias, seriam só para garantir a segurança do terreno, enquanto eles pudessem criar as instituições que daí iam se manter sozinhas daí para frente. O que parece que não acontece, né? Porque eles nunca confiam no Haiti de deixar essas instituições então na mão do Haiti, de fato, né? Nunca mais eles saem de lá. E aí foi nisso que foi criada, então, né, a MINUSTAH, numa reunião da ONU, que inclusive durou 5 minutos, uma curiosidade ali. É uma reunião, porque nos documentos da ONU eles têm o horário de início e o horário do final, né? E aí no documento que eu peguei lá, duração da reunião, 5 minutos, começou meio-dia 35, eu lembro direitinho do documento, meio-dia 35, meio-dia 40, acabou, né? Mas é por quê? Porque já estava decidido, né? Quando você tem um relatório, quando você vai recomendar que a força seja instalada, já está tudo combinado. Inclusive, já estava combinado com o Lula, naquela época, que o Brasil mandaria o exército, né, para lá. Então, esse o contexto, né, da criação da MINUSTAH, e é muito interessante, assim, pensar que, numa primeira fase, então, o Exército ele tem essa missão de desarmar, desmobilizar as gangues armadas, né? E daí, sim, então, vai começar a desenvolver os trabalhos sociais e desenvolvimento social e econômico no país. Mas é difícil, né? Porque essas bases são justamente, elas estão lutando armadas, porque é o meio que tem, mas elas estão justamente requerendo uma autonomia, né? Que
uma força internacional respeita. Eu queria voltar um pouquinho atrás, né, nessa questão, ainda daquela decisão 1529, não é isso o número, né? Bom, aquilo se deu o quê? Poucos meses depois da remoção do Aristídeo, não é isso? Isso, o Do Aristídez envio dele e foi levado para os Estados Unidos, inclusive, né? Sequestrado, acredito. Né? para África do Sul. Mas primeiro não foi para os Estados Unidos. Ah, tá. O Aristídez, Bom, eu achei que tinha primeiro sido levado para os Estados Unidos e depois para a África do Sul. Da África do Sul. É que a primeira, ele foi retirado em fevereiro, né? Ele foi, segundo o pessoal do movimento social, lógico, ele foi obrigado a assinar uma carta de renúncia. Mesmo a carta de renúncia dele não é uma linguagem que ele usaria. Quem conhece ele diz que não foi ele que escreveu, porque não é o palavreado que ele usaria, né? E aí ele foi retirado. Em abril, já instalou a força interina, né, pela 1529. Acho que foi em junho, maio, junho, assim, foi coisa de meses, ou agosto, máximo agosto, foi a resolução 1542, que aí sim instituiu a MINUSTAH, e aí com a participação do Brasil. Mas o que eu queria era voltar um pouquinho antes, no governo do Aristide, né? Ele estava cobrando da França uma dívida de 21 bilhões de dólares em reparações por aquela indenização que a França havia cobrado do Haiti, né? Uhum. Após a independência, 200 anos antes, e que botou o Haiti na penúria, né? Exatamente. Por 2 séculos, né? Exatamente. E o Aristide estava cobrando uma indenização, até acho pouco, 21 bilhões, mas eu fico pensando se não teve relação com isso, né, no momento daquele afastamento dele. E também uma outra questão também, né, que o Haiti ele tem reservas petrolíferas e também de gás inexploradas, reservas muito grandes, depósitos minerais também, se não me engano, na região norte do país, de cobre e outros minerais. Inclusive, até já empresas norte-americanas e canadenses, não sei se francesas também ou não, explorando lá os minérios. Então, me pergunto se isso não acaba sendo também, talvez, a justificativa principal para essas intervenções constantes no Haiti, quer dizer, a riqueza que o país dispõe, sabe? Com certeza. Então, não esses pretextos aí que eles ficam arranjando toda hora. Não, com certeza. Mas, assim, o Aristide, ele já tinha sido eleito em 1990, né, a primeira vez que ele foi eleito, e ele foi retirado. Em 91, ele já foi retirado. O Aristide é um ex-padre, ele é ligado à teologia da libertação, então ele é bem progressista, bem esquerda, e ele tomava atitudes muito... não vou falar, não tem nada a ver com comunismo, é mais ou menos uma política econômica parecida com a do Lula, né, um pouco. Mas ele tinha essa coisa do ponto de vista muito social. Ele tinha essas medidas muito progressistas, né, já, e tinha uma questão de fortalecimento regional, né, do Caribe, da América Latina, né, com países como Venezuela, Colômbia, Brasil, né. O Brasil, na época, enfim, a gente já estava com muito problema ali no começo da década de 90, a gente não, né, na época a gente não entrou nessa daí. Mas, de fato, depois que ele saiu, lá em 90, teve grandes manifestações, né, e mariners americanos entraram no Haiti, né? Então, assim, enfim, foi uma loucura, mas o movimento popular conseguiu trazer ele de volta. Viram que era melhor levar ele de volta e deixar ele terminar o mandato. E ele não só terminou o mandato, como ele conseguiu fazer o seu candidato, né, que era o Preval. A política do Preval tem um pouco mais a ver com a do Lula, assim, para falar a verdade. O Aristide era um pouco mais à esquerda. Mas ele conseguiu fazer um candidato, o sucessor dele, né, o Preval. E aí o Preval governa, então, ali, 95, 2000, 96, 2001, mais ou menos. O mandato é de 5 anos, em 2000 foi a eleição, em 2001 o Aristide ganha,
assume de novo. Então, assim, você vê que o povo haitiano, ele tem essa coisa progressista, tem uma coisa, né, aí levada à esquerda, né? O fato é que o Aristide, ele tinha essa coisa de beneficiar camadas populares, de ter políticas voltadas mais econômicas, voltadas mais para o mercado interno, né? Para beneficiar políticas regionais, o que preocupava muito, porque a Cuba está ali do lado, né? Tem muito a ver com Cuba também, essa coisa do Haiti, né? Garantir que a influência de Cuba não chegue ali, não tem como, né? Tem uma história muito bonita, se me permite contar, que quando eu estava no Haiti, um haitiano me falou, e eu não sei se não sei se é verdade, mas enfim, foi isso que ele me falou assim. Ele falou: Cuba tem uma história muito bonita, Fidel Castro é ótimo, mas você sabia que o Fidel Castro ele teve uma ama de leite haitiana? É por isso que ele foi tão revolucionário. Quer dizer, eu achei o máximo essa história, eu não me importo se ela é verdade ou não, eu falo, é maravilhosa, né? Porque eles têm isso, né? Da revolução e dessa potência do Mas Haiti. se você me permite, eu vou interromper você para dizer uma coisa que veio à minha cabeça há pouco, né? Fico imaginando, né? Ah, se já houvesse essa questão, essa filosofia de força de estabilização da ONU, né? Anos atrás, eu me pergunto se teria havido Revolução Cubana, né? Ou se não teria enviado uma força de É paz para Cuba, sabe? E nunca teria havido a Revolução lá. difícil saber, difícil, né? Difícil. Mas, enfim, aí voltando, aí o Aristide, enfim, eles têm esse traço muito pulsante de independência mesmo, né? Que é sempre um projeto a se concretizar, né? De estar longe das amarras imperialistas e tal, de ser contra-hegemônico, e o Aristide tinha essa veia, né, contra-hegemônica, um tanto contra-hegemônica, do ponto de vista dos Estados Unidos, até do ponto de vista, talvez, do movimento social mais radical, talvez ele nem fosse tanto assim, né? Mas, e aí ele foi tirado pela segunda vez, né? Foi um segundo golpe. Então, só que dessa vez eles não conseguiram levar ele de volta, né? E aí o país entrou nessa coisa da operação, né, de paz, e a operação era para durar 6 meses, durou 13 anos, teve um terremoto no meio, um surto de cólera, enfim, todos os elementos que mergulharam mais o Haiti na narrativa de instabilidade. Para fazer os nossos comerciais aqui. Então, gostaria de pedir à nossa audiência para dar os likes, divulgar o programa, se inscrever no canal da TV Chacoalhando e contribuir para a TV GGN, nossa parceira, através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. Anelisa, o que você gostaria de acrescentar mais no programa? Sobre a sua tese, algum aspecto que você gostaria de ressaltar, que acha que não foi bem abordado ainda aqui? Então, eu acho que a gente passou por tudo, né, na medida do possível, uma conversa para muitas horas aí, desculpa ter me estendido nas respostas. Eu traria como sugestão, assim, assistir alguns documentários, né, que foram feitos, saber mais da operação que foi feita. Também conhecer, né, os generais aí, a gente vai escutar alguns nomes que já estiveram no Haiti e que fizeram parte do governo Bolsonaro, que a gente vai continuar ouvindo eles por algum tempo aí, com alguns desdobramentos dessa CPI que a gente está acompanhando. E sobre o Haiti, eu queria muito que as pessoas conhecessem mais a história do Haiti, que é muito bonita, é uma história de muita luta e de muitas vitórias mesmo, né? Apesar de a gente falar, eles ainda são dominados, é o país mais pobre das Américas. Bom, apesar disso, eles estão aí, eles estão resistindo. Foi a primeira revolução negra das Américas, a primeira independência. Os Estados Unidos já era independente, não teve libertação de escravos, não era independente, né? Então, uma revolução feita por um povo escravizado, uma revolução impensável, né, da ordem do impensável, e que foi bem sucedida, colocou em prática, sim,
a primeira que teve a ousadia de colocar em prática os ideais da Revolução Francesa, e colocou, e que está aí ainda lutando para ser reconhecida como merece, né? Com o respeito que merece, e que está tentando mostrar que pode se resolver sozinha. Eu acho que um pouco das falhas, tanto, né, das falhas dessas missões, eu vi pouco, né, os próprios haitianos, mais das bases, não das elites, porque também a gente sabe, né, os problemas das elites, mas mais das bases mesmo, porque eles sabem o que fazer, eles têm metodologia, eles são capazes de guiar o próprio rumo, e eles têm sim apreço pela democracia, pela representatividade, eles têm capacidade de levar esse processo adiante de uma forma autônoma, e isso deveria ser mais respeitado. Então, eu acho que é isso. Passou um avião aqui, eu não sei se vai afetar aí não ouviu, não? Então tá certo. Tá bom. Então eu queria agradecer muito pela sua presença, né? Vamos ver, assim, tendo aí essa questão, se avançar mesmo, né? Pode ser que a gente tenha assunto aí para um novo programa, né? Essa questão aí do Conselho de Segurança, né? Vamos ver como é que... Tá? Então, agradeço muito. Obrigada. Tá? E a nossa audiência, então, até o próximo programa. Tchau, tchau.